Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Outras Lidas, que é aquele projeto que eu conduzo lá no meu canal no YouTube, que traz como eu leio, como eu gosto de ler e como eu acompanho pensamento, reflexões a partir dessas leituras. Dessa vez o ponto é um livro que se chama A Praga. Ele tem um subtítulo na capa, mas esse subtítulo não aparece dentro da ficha catalográfica, tá? Então tem o Holocausto da Hanseníase, Histórias Emocionantes de Isolamento, Morte e Vida nos Leprosários do Brasil, da jornalista Manuela Castro, e uma edição da Geração Editorial de 2017. O contraponto da Biblioteca Celso Fernandes Patelli é o Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, também jornalista de Juiz de Fora, também publicado pela Geração Editorial e é de 2013. E como apontamento eu trago três referências. Um é um livro bem antigo, mas que vale a pena resgatar. Na hora que eu falar para vocês, vocês vão gostar. Se chama As Doenças Têm História, organizado por Jack Legoff. A edição é de Lisboa, Portugal, né? A editora se chama Terra Mar. O original do texto é de 1985, tá? Eu trago às vezes livros antigos, que na verdade são clássicos, para que vocês conheçam outras referências do que está zanzando por aí, mas eu também trago referências mais atualizadas. Outra referência antiga é o documentário Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, de 1979. Vou mandar o link para vocês. E um outro bem mais recente, de 2015, que agora está disponível no YouTube, que é um documentário-filme, A Loucura Entre Nós, de Fernanda Frontes Varreia. Tá? É muito bom, muito bom. Essas duas referências do YouTube são de produções brasileiras muito boas, importantes e necessárias quando a gente pensa tanto a discussão da luta antimanicomial quanto a discussão da segregação. Então vamos lá. Então, primeira coisa, para quem nunca viu, vou contar um pouquinho do que é o projeto. O projeto, ele existe porque tem coisa que só sai por escrito e isso obriga a gente a ler, né? Então vocês sabem que eu gosto muito de ler. Em algum momento eu vou contar para vocês a minha história com essa questão da leitura. Deixa eu achar um livro que fale de leitura e aí eu vou falar um pouco disso, que é uma história bem curiosa e virou um pouco de lenda na família. A ideia é que eu traga essas leituras, o jeito que eu leio, né, que é sempre pensando um tanto de articulações. Acho que não é muito diferente da forma como as pessoas leem. Eu sempre leio de uma forma que eu também estou estudando aquilo que eu estou lendo. E eu aceito sugestões, críticas, observações e principalmente dicas. Eu tenho recebido algumas dicas de livros, está lá na minha listinha, a listinha é bem comprida e eu espero ter também a sua indicação e a sua sugestão, tá? Se você é autor, se você quiser me mandar seu livro, por favor, sinta-se à vontade e eu vou vendo se eu consigo encaixar. Então, assim, na verdade, o que mais me preocupa, digamos assim, né, quando eu penso num livro, é tentar fazer articulação com coisas que eu conheço ou que eu possa vir a conhecer, que são os apontamentos, e principalmente o contraponto, né? Então eu tenho que encontrar daquilo que eu estou lendo, que é o ponto, alguma articulação com a Biblioteca Celso Fernandes Patelli, colega que nos deixou precocemente, mas do qual a gente tem um legado, né, dos livros e do acervo que eu utilizo aqui para manter viva a sua discussão e viva a sua memória também, tá? Muito bem, vamos lá ao livro. A Praga, Manuela Castro. Ela começa trazendo muitas histórias, né? Então leio aqui para deixar registrado a história da Conceição, do Nelson Flores, da Expedita, da Antônia, do Luiz Carlos, chamado de Veganinha, era seu apelido. Menciona Aleijadinho, né? Para quem lembra, né? Grande artista da região de Mariana, o Adilson, o Valdivino, o André, o Fábio, o Xavier, o Frei Francisco Prisque, o Frei Basílio de Rezende, Maria da Conceição, o Aldenor, o José de Arimateia, chamado de Pirelli, o Jovino, o Francisco, chamado de Bacurau, o Cristiano Torres, o Arthur Custódio, que não era contaminado, mas que é um grande defensor da causa,
a Iverlândia, a Etelvina, o Edmilson, a Ida, a Sandra e a Carmen. Essas muitas histórias, essas várias pessoas foram registradas de uma maneira primorosa pela Manuela Castro, que trabalhava, não sei se ainda trabalha, não encontrei essa informação, na redação da TV Brasil. E aí ela foi a Brasília, no Planalto, cobrir lá algumas situações, e ela viu uma reunião do MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas com Hanseníase. E ela ficou muito tocada por aquilo, assim, quem são essas pessoas, quem eram eles? E aí ela conhece o Arthur Custódio, que na época estava movimentando a lei da pensão, a lei de alguma subvenção para essas pessoas que viveram nos leprosários e que agora não tinham para onde ir ou não tinham condições de se manter, né? Então isso estava em pauta. E ela, dentro do programa Caminhos da Reportagem, ela fez uma exposição da situação, ganhou vários prêmios, né? Cito aqui a menção dela, só um minuto. Ela ganhou o prêmio Jornalista Tropical da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e ganhou o reconhecimento através do Prêmio de Jornalismo e Saúde do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do município do Rio de Janeiro. E aí, quando tudo termina, né, como diz ela, mas poderia avançar um pouco mais, poderia contar essa história em livro, detalhando, aprofundando-a. Por que não? O resultado é este livro que você está começando a ler agora. O livro é muito, 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 muito impressionante. Então, é algo que a gente lê com o coração na mão, né? Não é uma leitura que a gente pode deixar de lado, né? Então, são 25 histórias que ela traz, 25 vidas, marcadas pela hanseníase, né? Então, pensem, somente em 1967 retirou-se o nome lepra, alterando para hanseníase ou doença de Hansen, através de um médico, Abraham Rothberg, que era diretor do Departamento da Lepra de São Paulo, que depois se tornou a Divisão de Hansenologia de Dermatologia Sanitária. Para escolher o nome hanseníase, ele entrevistou 40 doentes, e a escolha era entre hansenose e hanseníase, e essas pessoas escolheram hanseníase. O nome só mudou oficialmente em 29 de março de 1995, Coisas do Brasil, através da Lei 9.010. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a hanseníase, né? Então, a gente vai lá nas páginas 26 e 36, na verdade, são as minhas anotações a respeito disso, né? A palavra lepra vem do grego lepis, que significa escama, né? Ela é uma doença datada desde 3000 a.C., foi descoberta então por Hansen, né? Depois, né, foi nomeada assim, né, pelo Hansen, Gerhard Henrik Armauer Hansen, que viveu de 1841 a 1912, era um médico patologista que descobriu a causa em 1873. Ele identificou que tinha um micro-organismo, depois se descobre, né, que são dois agentes, a Mycobacterium leprae e a Mycobacterium lepromatosis. E elas vão causar uma apresentação, né, infecciosa que pode se manifestar até 20 anos depois. O que é mais característico é a diminuição da sensibilidade térmica, né, sensibilidade dolorosa e sensibilidade tátil, colocando a pessoa em risco, porque aí ela se machuca e ela não sente, né, isso que faz grande parte das lesões. A transmissão, e aí foi uma das coisas que eu vi e falei, putz, né, como a gente não sabe nada. A lepra não é altamente contagiosa, muito antes pelo contrário. Das pessoas infectadas, de 100 pessoas infectadas, somente 5 a 10% apresentam as características da doença. Mas, né, a pobreza, a vulnerabilidade são alto fator de propagação. Então, a transmissão direta é por gotículas de água, né? E aí, assim, é muito importante entender isso, porque a gente tem uma noção, ou pelo menos eu tinha, né, não sei se vocês têm, de que isso era algo assim, de ficar longe, né? E eu tive a oportunidade de, nesse livro, reencontrar lembranças da minha infância. A minha mãe tinha um primo que vivia na colônia de Marituba, em Belém do Pará. E a gente ia visitar
quando a gente ia até Belém, né? Eu morei em outras cidades, mas quando a gente ia a Belém, íamos visitar esse primo da minha mãe, que se chamava Adalúcio. E a gente ficava no carro e a gente não podia ter contato com eles. E fico pensando quantas coisas poderiam ser feitas, né? Muito bem. A descoberta dos tratamentos, né, vai acontecer. Deixa eu pegar aqui a página direitinho. Que é em 1943, né, começa a aparecer os tratamentos eficazes. E isso vai começar a acontecer no Brasil de uma forma mais efetiva em 1976, né? Mas os leprosários vão ser desfeitos em 1985. São 40 anos de pessoas isoladas, segregadas, com muito preconceito. Então, há algo aí para a gente pensar que está para além da doença. Como sempre, as doenças têm história. Depois a gente vai falar um pouco disso, né? Bom, a gente tem na hanseníase 2 apresentações, né? Então, as apresentações que têm mais manchas, então aquelas que têm até 5 manchas são chamadas, né, de paucibacilares. Então, o tratamento acontece em até 1 ano, geralmente 6 meses. E aquelas que são multibacilares e que têm mais de 5 manchas hiperpigmentadas e dormentes, o tratamento é de pelo menos 1 ano. Então, isso é feito na forma de uma poliquimioterapia, né? Então, de várias medicações. O tratamento é gratuito pela Organização Mundial de Saúde, que distribui essa medicação para os países. No caso da paucibacilar, as medicações são o diaminodifenil, sulfona, que é um antibiótico, né? E as sulfonas propriamente ditas. E no caso dos quadros multibacilares, né, prioritariamente, esses 2 que eu já citei, mas a clofazimina, todos são bactericidas, né? Então são antibióticos, né? Então até as sulfonas chegarem, isso levou muito tempo e a sulfona chega também com muito preconceito. Então quando alguns começam a ter acesso, né, se falava, não toma isso, vai ficar pior, vai ser mais perigoso, enfim, né? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui dessa primeira parte, acho que não. Bom, né, são 4 tipos: a lepra tuberculoide, que é imunologicamente estável, tende a ser paucibacilar, né, com poucas manchas e pouco contagiosa. A lepra borderline, que parece com a lepra tuberculoide, mas as lesões são mais numerosas e irregulares. A pessoa apresenta fraqueza e perda da sensibilidade nos pés, mãos e as manchas no rosto também, né? A lepra é lepromatosa, em que aparece mais manchas, que é altamente contagiosa, né, no sentido de que tem mais chances de contágio e que há uma destruição dos tecidos, e aí a gente tem as lesões, não sei se vocês já viram, né, de pontas de nariz, de orelha, né, os dedos em garra. E a lepra indeterminada, que é uma forma inicial e transitória, né? Pode acontecer em bebês, uma forma nodular, mas que tende a desaparecer espontaneamente. Bom, então, assim, eu gostaria de, num primeiro momento, fazer uma leitura rápida aqui, né, da história da Antônia, para vocês terem uma noção da questão. Antônia. Foram a música e a fé que a salvaram de desistir da vida em meio ao tormento provocado pela marginalização na colônia Santa Isabel, que é em Betim, ou era em Betim. Sua história é um roteiro de filme dramático daqueles que levam a plateia às lágrimas, porém ela hoje se considera feliz. Antônia levava uma vida pacata, casada havia 2 anos com um policial, tinha uma filha de 5 meses que era sua paixão. Mas surgiram as famigeradas manchas na pele. Sua mãe e os irmãos ficaram aterrorizados. Um deles então pegou-a pelo braço e a levou ao hospital. Lá foi decretada a pior das sentenças. A mãe de Antônia passou a ter medo da filha e não pensou 2 vezes na hora de levá-la à colônia. Antes da viagem, trancou-a em um quarto para quem vinha visitá-la para dar os pêsames. A mãe era enfática. Passe um pouco de álcool nas mãos que isso pega. Mas o pior ainda estava a caminho. Antônio e o marido foram avisados que não poderiam mais se ver.
A filha, Inês, seria dada para adoção. Nenhum familiar estava autorizado a visitar Antônia. O baque foi muito forte. Aos 30 anos, o marido não aceitou a destruição da família, passou a andar com os olhos sempre mirando o horizonte, não falava mais com as pessoas, ficava horas parada num canto, com um semblante desconsolado, não tinha forças para pedir ajuda, sentia-se impotente, sem chão. Foi aí que tomou uma decisão desesperada, escreveu um bilhete em que dizia que preferia morrer a ter que se separar do seu amor, e se suicidou. Tudo parecia ser um pesadelo sem fim. Antônia só chorava. Depois da morte do marido, ainda conseguiu ficar mais 12 dias em casa para se acalmar antes de seguir para a prisão perpétua. Quando procurou Inês para se despedir, o bebê havia sumido. Perguntou à mãe o que ia acontecer e a resposta veio como uma lança no peito. Já demos para os outros. Não vá atrás. Não procure saber onde ela está. Se você for, eu falo para todo mundo que você é leprosa. Antônia deixou de ser filha, mãe, esposa e irmã. Entrou em estado de choque, era difícil aceitar a situação. Chegou séria e acuada na colônia, não vivia, sobrevivia. Não raciocinava, agia por instinto e chorava muito. Na colônia Santa Isabel, foi morar no pavilhão feminino com outras 70 mulheres. Recebeu muitos avisos para esquecer o passado, os laços amorosos que tinham ficado para trás e recomeçar a vida. A mensagem, camuflada de conselho, era insistente e doutrinária. Sem forças para reagir, a lavagem cerebral foi surtindo efeito. Tentou bloquear dos pensamentos e do coração a imagem do marido falecido. Com menos de 2 anos de internação, decidiu se casar novamente. Tocou a vida como pôde e, passado o isolamento, adotou um menino. Tudo fez em busca da felicidade, mas chegou à conclusão que apagar a filha da memória era impossível. Por causa da ausência dela, a aflição teimava em acompanhá-la, mesmo depois de quase 3 décadas sem notícias de Inês. Não tirava da cabeça a obstinação por saber da filha. Até hoje tenta imaginar como teriam sido os primeiros passinhos, as primeiras palavras, os passeios no parque, o crescimento, a fase da adolescência, as inseguranças, a chegada da maturidade. Tudo isso lhe foi roubado. Natal, Ano Novo, Dia das Mães, aniversário da Inês e demais datas eram dias para chorar. Livre da colônia, Antônia saiu em busca da família. Não guardou mágoa dos familiares que a isolaram e eliminaram de casa como um inseto. Para a mãe falecida, fez orações no túmulo. Disse em voz alta que tudo estava perdoado. Os irmãos também receberam visitas. Um deles deu as pistas para que Antônia encontrasse a filha. Depois de exatos 30 anos de espera, finalmente a grande notícia. Inês estava morando a 800 quilômetros de Betim, em Buritama, no norte paulista. Antônia partiu imediatamente. A minha chegada foi a mesma coisa que a chegada de uma princesa. Nosso abraço foi muito emocionante. Os vizinhos ficaram na rua para acompanhar. Todos queriam me conhecer, falar comigo. Foi muita alegria para um dia só. Minha filha me amou desde o primeiro olhar. Já conheci logo os netos. Hoje tenho 3 netos e 3 bisnetos, porque a Inês casou cedo. Todos me querem muito bem e muito linda a minha família. Esse tipo de história tem várias no livro e tem muitas, né? O Mohan pode contar inúmeras situações como essa, em que o de menos é a questão da lepra em si e o de mais é toda a situação de segregação, né? Então a gente tem aí uma situação em que a gente encontra pessoas alijadas, impedidas de viver a vida, né? E aí acho interessante a gente voltar um pouco, né, para entender como é que foi a história dessa questão da lepra. Então, lá no capítulo 16, na página 169, ela traz uma série de discussões sobre a doença em si, né, que eu fiz um primeiro apontamento. Os primeiros casos de lepra no Brasil são do século 17 no Rio de Janeiro. O primeiro lugar pensado para abrigar os leprosos foi um asilo no Recife, em 1714. Essas instituições começaram a ser conduzidas de uma forma relacionada à caridade, né? E depois elas vão sendo subvencionadas pelo Estado. Já já eu chego nisso. Uma dessas instituições no Rio de Janeiro era chamada de Hospital dos Lázaros. Lázaro é sinônimo de leproso por causa da parábola bíblica que se refere ao mendigo Lázaro que tinha um corpo coberto de chagas. Essa casa de saúde foi construída quando o então governador-geral do Rio, o conde de Bobadela, mandou recolher 52 doentes em 1741. Esse hospital se torna referência no início da República. Em 1894, ele constrói um laboratório bacteriológico e virou um importante centro de pesquisa.
Foi mantido pela instituição religiosa Irmandade Candelária e a participação do governo no hospital era apoio fiscal, como isenção de impostos. No início do século XX, o aumento de leprosos nas ruas foi grande e, sem ter para onde ir, mesmo quando expulsos, eles acabavam retornando. E pequenos grupos apareciam, pequenos acampamentos, e há inclusive registros de uma comunidade que se formou na beira da estrada próxima a Bauru, em São Paulo. Então eram aproximadamente 8 barracas montadas com pedaços de madeira e lonas brancas, e ali eles viviam de esmolas ofertadas pelos viajantes. Aí o Estado começa a tomar para si o cuidado com os leprosos. Em 1915 foi criada a Comissão de Profilaxia da Lepra, que tinha representantes da Associação Médica Cirúrgica, da Academia Nacional de Medicina e da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí eles começam a discutir, os médicos, o embrião do que seria a primeira política pública de saúde voltada para o mal de Hansen. No governo Arthur Bernardes, que acolheu essas orientações, surge a primeira norma, o Decreto-Lei número 16.300 de 1923, que instituiu o regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública, que reservava o segundo capítulo especificamente para a hanseníase. Essa lei, ela vai determinar que aparecer um caso suspeito, a autoridade sanitária irá com o inspetor no domicílio do doente para examiná-lo. Se a pessoa se negar o exame, será requisitada a ajuda da polícia para a execução do exame, e para o respectivo isolamento, se for confirmado. Confirmado o isolamento, essa pessoa era encaminhada para as colônias agrícolas, que era o local certo para ficar lá. Então, essas vilas de leprosos, que também eram hospitais, vão ser o lugar onde as pessoas vão ficar. Quando a gente pega essa lei, e ela menciona isso aqui, eu fui lá xeretar no Google, é uma montagem crivada de preconceitos, Ela cita aqui o artigo 148, que diz que utensílios e objetos manuseados pelos leprosos serão destinados ao seu uso exclusivo e, em hipótese alguma, serão objeto de venda, troca ou dádiva à pessoa sã. Ou o 165, que diz que o domicílio de onde sair um leproso ou um cadáver de leproso será desinfetado e expurgado antes de servir para outrem, assim como roupas e objetos de uso do doente que não puderem ser incinerados. Tudo isso era feito sem nenhum recurso público, ou seja, tudo na base da doação das pessoas que queriam ajudar ou que faziam caridade ou irmandades religiosas. E aí, no início dos anos 30, já existiam 14 colônias. 5 delas tinham hospitais de tratamento mínimo. Estavam no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco. 3 não tinham nenhuma estrutura hospitalar. A do Pará, do Rio Grande do Norte e Paraná. E havia 6 asilos de leprosos nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Quando chega Getúlio Vargas, ele vai criar o Ministério da Educação e Saúde Pública. E o ministro da época, Gustavo Capanema, a pedido de Vargas, vai colocar essa doença como prioridade. Em 1935 vai ser elaborado o Plano Nacional de Combate à Lepra, com enfoque na construção do tripé de prevenção da moléstia: colônia, então segregação, primeiro ponto, dispensário para pessoas sob observação e o preventório para os filhos sadios. O preventório era o lugar em que as crianças nascidas ali ficavam institucionalizadas também, O preventório, ou como eles chamavam, o ninho de leprosos, Então, depois a gente vai chegar nisso. Nessa época, Getúlio Vargas, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, Então surgiu um Instituto de Leprologia e o remédio que eles utilizavam na época era o óleo de chalmuogra, que era extraído das sementes de uma árvore originária da Índia. A Índia é, inclusive, já avisando, o primeiro grande país em que ainda há hanseníase. O segundo país é 3 pontinhos, Brasil. No Brasil encontrou-se uma outra árvore de onde era possível extrair sementes, um óleo que também teria propriedades, ou as mesmas propriedades, que é a sapucainha, conhecida como chalmogra brasileira. Então achava-se que esse óleo destruiria a camada ácido resistente do bacilo de Hansen. Ele era aplicado diretamente nas úlceras, ingerido na forma de cápsulas ou administrado na forma de injeções. Na década de 40,
alguns acontecimentos importantes no mundo, como a queda o fim da Segunda Guerra Mundial, a assinatura da Carta das Nações Unidas, que deu origem à ONU, 1948, os direitos humanos, a criação do Estado de Israel e pela primeira vez falou em cura da lepra. Então, em 1943, o médico norte-americano Guy Fagé testou o uso de substâncias derivadas das sulfonas em pessoas com lepra. As sulfas ou sulfonas, produzidas sinteticamente, né, elas agem sobre vários micro-organismos, né? As sulfas são conhecidas, né, como antibióticos, e Fagé observou uma melhora no quadro da maioria dos pacientes e a desaparição do bacilo em alguns deles. No ano seguinte, 1944, o leprologista Lauro Lima testou aqui no Brasil, no Hospital Colônia Padre Bento, em São Paulo, e encontrou o mesmo resultado do Fagé. Em 1946, na segunda Conferência Pan-Americana de Lepra, o Fagé esteve presente, aconteceu no Rio de Janeiro, e ele demonstrou o resultado de sua pesquisa, afirmando que as sulfonas deveriam ser consideradas, a partir de então, o melhor tratamento para a doença. Nesse evento, Lauro Lima também apresentou seu experimento. No Brasil, 93% dos pacientes apontaram melhora, e essa conferência também discutiu uma nova classificação para a lepra, nas formas lepromatosa, tuberculose ou não contagiante e incaracterística. O sucesso das sulfonas foi imenso, e trouxe a possibilidade de se tratar, mas isso não impediu a continuidade do aumento do número de leprosos, que não pararam de crescer, e nem as pessoas que fugiam dos leprosários, porque vocês pensem, não é nada simples você abandonar a sua história, abandonar filhos, abandonar parceiros, abandonar uma vida, abandonar o seu território de existência, Inicialmente o governo ignorou essa revolução das sulfas e editou na lei número 610 de 1949 normas para a prevenção da lepra, e principalmente a pauta da segregação. O confinamento passou a ser obrigatório para os casos contagiantes. Então, como a Antônia que eu contei, você quisesse ou não quisesse, você ia ser internado no leprosário. Em relação aos filhos de leprosos, a regra dessa lei 610 de 1949 era: todo recém-nascido filho de doente de lepra será compulsório e imediatamente afastado da convivência dos pais. Os filhos de pais leprosos e todos os menores que convivam com leprosos serão assistidos em meio familiar ou em preventórios especiais. Em 1950, começa-se a ter mais ênfase, o uso das sulfas, e aí na publicação da Lei 10.045 de 1950, começa a se falar de concessão de alta. Então a pessoa tomou a sulfa, ela não apresenta mais o bacilo, poderia se pensar em alta. Só que na prática, gente, isso foi letra morta, Por quê? Porque não é tão simples assim acabar com a segregação, e até hoje a gente tem uma série de preconceitos ainda em relação à lepra. Quando eu estava lendo o livro, comentei com algumas pessoas, e quando eu falei assim, então, porque aí aqui esse livro e tal, parará, a cura da lepra, como assim cura? Cura, hanseníase tem cura, e o tratamento é no SUS. Nossa, eu não sabia! Bom, tem um parágrafo aqui, que eu achei muito curioso, escrevi do lado, Brasil não é mesmo para amadores. Em 1953, o 6º Congresso Internacional de Leprologia em Madrid manifestou-se pelo abandono do afastamento obrigatório dos doentes, tornando a intenção mais seletiva, enfatizando o tratamento ambulatorial. No 7º Congresso Internacional em Tóquio, falou-se disso em 1958, também de uma maneira muito enfática, e o Brasil continuava isolando. Nos anos 70, a Organização Mundial de Saúde recomendou o tratamento da poliquimioterapia, que é usado até hoje. A medicação foi testada e aprovada no Brasil, através da portaria número 165 do Ministério da Saúde, em 1976, e aí houve nova fase de combate, e pela primeira vez sendo chamada de hanseníase. Veja, lá atrás, o Abraham Rothberg tinha recomendado o nome na eleição das pessoas acometidas pela doença, lá atrás, em 1967. 9 anos depois é que vai ser chamada de hanseníase oficialmente. Somente foram libertos das colônias em 1986. Olha como a gente é atrasado, Então pensa, a cura foi descoberta em 1943.
É só em 86 que as pessoas começam a sair. Por que tanto atraso? E a Manuela Castro pergunta, por que o Estado demorou tanto para terminar com o isolamento forçado? Não havia lógica em sustentar estabelecimentos gigantescos e onerosos como as colônias se não eram eficientes. Além do mais, já existia tratamento que alcançava a cura, o que levava o governo a desrespeitar convenções internacionais e a própria legislação do país para manter gente clausurada sem necessidade. Né? Muitos fatores. Né? O Ministério da Saúde demora a fazer essa informação, né? Embora as comissões já falassem disso, as pessoas se mantêm numa lógica ainda bastante segregadora. Né? Getúlio Vargas, né, na década de 40 e 50, enfatiza a insistência nessa manutenção do isolamento. Né? E a população não ficou sabendo que os libertos não mais transmitiam a doença. Então pessoas não eram aceitas em empregos, pessoas não eram aceitas às vezes nos bairros. Uma situação assim bastante séria, né? Que não é muito distante do que a gente ainda vive hoje. Né? Então você pensa, né, que o Brasil ocupa o segundo lugar, né, de infecções por negligência e ignorância. Né? Nós não estamos falando de um tratamento impossível, difícil, árduo. Né? Conto aqui uma outra história para vocês, também importante, de uma moça que foi para o preventório, né? A Iverlândia, para vocês verem a seriedade disso em todos os aspectos. Então, no capítulo 22, Ninhadas de Leprosos, né? A gente tem a história da Iverlândia, no Pará. Iverlândia Maria Lemos nasceu em 1975, dentro da colônia do Prata, que é uma outra, em Belém tem a colônia de Marituba e tinha a colônia do Prata. Nunca teve hanseníase. Passou a usar cadeira de rodas depois de um acidente, já adulta. Não deixa que ninguém se compadeça dela por causa da deficiência. O difícil acha conviver com os traumas do passado, o estigma da doença que não teve, mas que causou um grande estrago na sua história. E é uma história, assim, emblemática de tudo isso. Iverlândia foi arrancada do ventre da mãe e imediatamente levada ao preventório, que era o abrigo dos órfãos de mães vivas, desconsideradas e apagadas da sociedade por serem leprosas. Chegou ao local dentro de um cesto de vime, a forma usual de carregar os bebês de lobrigamento, e o cesto cheio de crianças era chamado de ninhada de leprosos. O preventório, conhecido como educandários ou creches, atendia ao modelo da leprologia, que estabelecia 3 zonas totalmente separadas umas das outras. Um lugar para doente, lugar, né, de sadio para os filhos e neutro para as pessoas em observação. Né? Na prática, isso era o tripé do isolamento. Né? Colônia, preventório e observatório, devidamente respaldados pelo governo, era o lugar de política de combate à disseminação da lepra e propagação da ideia higienista. Né? Isso é a verdade que a gente pode ler a respeito disso. Né? Algumas crianças iam ficar lá no preventório, outras eram, se aparecia algum parente reivindicando a familiaridade, levava a criança como guarda da criança, e outras iam para adoção. Ninguém consentia, ninguém proibia, ninguém impedia. Dos 11 anos que viveu no educandário, Iverlândia não consegue se recordar de uma lembrança feliz. Confessa que dava muito trabalho para as cuidadoras e por isso vivia no inferno. Toda vez que brigava com uma criança, o que acontecia com frequência, recebia como castigo o sombrio porão. Iverlândia tremia na hora em que o alçapão do assoalho era aberto, descia as escadas escuras para acessar o subsolo da casa. Lá permanecia trancada por 24 horas, com um saco de biscoitos, uma garrafa de água e o medo dos bichos que faziam barulho em seu entorno. Tentava se comportar para não retornar àquele terror, mas não conseguia. Vivia irritada, zangada e não se controlava na hora da briga. Era carente, incompreendida e triste. As crianças do preventório iam para a escola de Kombi. Certo dia, Iverlândia descobriu como tirar o vidro de uma das janelas do furgão. A peça acabou quebrando. Ao chegar ao abrigo, a cuidadora perguntou quem era responsável pelo estrago. Iverlândia confessou. Imediatamente, sua roupa foi arrancada na frente de todos os coleguinhas. Iverlândia foi acorrentada e surrada com um cipó de goiabeira. Algo que nunca mais esqueceria. Ela tinha 8 anos. Magrinha, seu corpo ficou todo marcado, inchado, com filetes de sangue. Aos prantos ouviu a ordem: calhe a boca, vá tomar banho e se deitar. Iverlândia não conseguiu ficar debaixo do chuveiro. A água forte da ducha parecia lhe dar outra surra.
Dormir também foi impossível. Ela se deitava todas as noites em um colchão fino, estirado no chão. Seu corpo sentia a superfície fria do solo, o que era agradável em noites de calor, mas doloroso quando estava toda lanhada. Até hoje, Verlândia se emociona ao relembrar essas histórias. O choro compulsivo, porém, vem ao se lembrar do que aconteceu depois do educandário. Eram os anos 1980, a política de isolamento chegava ao fim. Os preventórios não tinham razão de existir. O que fazer com as crianças? O governador, na época, afirmou que não tinha mais dinheiro para sustentar as creches. Determinou então o esforço das instituições para encontrar parentes ou chamar os pais recém-libertos para buscar os filhos. A mãe de Verlândia recusou-se a acolher a menina e seus outros filhos, que também haviam sido remetidos ao abrigo. Alegou não ter condições de criá-los. Encontrado, o pai assumiu as crianças. Foi uma mudança radical, diz ela. A gente não teve uma preparação com um psicólogo para começar uma vida em família, nem com um assistente social para nos ajudar. Nossos pais também não sabiam como lidar com a situação. Como eles deveriam nos receber? Como deveriam nos educar? Só podia dar errado, como deu. Pai e filha entraram em conflito de imediato e Verlândia apanhava quase todos os dias, de novo. As surras aconteciam principalmente porque a menina rejeitava os pratos estranhos preparados pelo pai. Não conhecia caranguejo, açaí, maxixe, hortaliça da família do pepino e não tinha jeito de se acostumar com o gosto daquilo. Um dia, o pai decidiu variar o castigo. Colocou um tijolo na cabeça da filha e mandou passar o dia inteiro imóvel. Se derrubasse o tijolo, apanharia. O diretor da escola deu por falta da menina e foi até a casa dela em busca de notícias. Deparou-se com a cena do tijolo na cabeça. Valdir, tire sua filha desse castigo, ela precisa se mexer. Não vou tirar, ela tem de aprender a comer. O povo do educandário educou muito mal esses meninos. A criatividade para os castigos só foi piorando a situação. Certa manhã, Verlândia acordou com o colchão molhado. Bravo, o pai disse que não podia aceitar uma menina grande que ainda fazia xixi na cama. Então, botou o lençol sujo na cabeça da garota e a mandou sair correndo e gritando pela rua. Eu mijei, eu mijei. Para garantir que a ordem seria cumprida, seguiu-a de bicicleta até que Verlândia, exausta, não conseguisse dar mais um passo. Não havia afeto entre pai e filha. Não havia carinho nem respeito. Para Valdir, Verlândia era uma criança teimosa. Mas essa visão mudou porque ela cresceu e ganhou corpo. Para o terror da jovem, passou a ser vista como uma mulher e desejada pelo pai. Valdir tentou abusar da filha várias vezes. Verlândia já não dormia à noite com medo das investidas. Certa noite, Valdir levou a jovem a um cemitério, deitou-a em uma catacumba e mandou-a tirar a roupa. Decidiu que não ia estuprá-la. Daria um tempo para que ela cedesse naturalmente. Então começou a se masturbar e, enquanto isso, repetia diversas vezes que não era pai da garota. A cena se tornou corriqueira. Valdir proibiu a menina de namorar. Ameaçou-a para que não contasse sobre os abusos. Verlândia vivia chorando. Quando alguém perguntava por qual motivo, calava-se, temendo a represália paterna. Até que um dia, um dos irmãos surpreendeu o pai assediando Verlândia no quarto da garota e a encorajou a denunciar o que estava acontecendo. Durante a missa de domingo, a menina tomou coragem e contou tudo para as irmãs religiosas. Elas prometeram tirar a menina imediatamente da casa do pai. No dia seguinte, chegaram com a notícia de que ela voltaria ao antigo educandário. O lugar não havia sido desativado ainda porque abrigava muitas crianças que não tinham aonde ir. Verlândia não achou a ideia ruim. Olha só que triste. Nunca imaginava que gostaria de voltar a um lugar tão cheio de más lembranças, mas ficar com o pai era o pior dos mundos. Enquanto arrumava bagagem para ir embora, Valdir ameaçou a filha e chegou a lançar-lhe uma faca, que por sorte não acertou. Verlândia cursou o magistério, tornou-se professora e ganhou independência financeira, mas ela mora ainda hoje na Colônia do Prata. Então, os leprosários viraram ou bairros ou ficaram abandonados, embora todos os leprosários sejam tombados pelo patrimônio histórico, mas sem subvenção, ficaram abandonados e destruídos. E alguns ficaram as pessoas que precisavam de lugar e não conseguiram outros espaços, que eram advindos dos leprosários, das colônias. Hoje ela está desempregada, hoje nessa data aqui do livro, por causa do preconceito contra os moradores do local, mas não está parada. Ela trabalha na Comissão dos Filhos Separados do Morran. Então, dentro do Morran, que é esse movimento de reintegração, há uma tentativa de fazer ajuda, auxílio, tanto no que aconteceu dessa lei da pensão, que foi onde a Manuela Castro viu o movimento, quanto os filhos, porque os filhos ficaram segregados e nessa história que a gente vê aqui da Verlândia,
totalmente abandonados, né? Duplamente abandonados, duplamente segregados. E o Estado tem responsabilidade, sim. Se o Estado tomou para si o cuidado disso, o Estado tem responsabilidade. Aliás, voltando no que eu falei lá no início de política pública, o Estado é sim responsável por nós na nossa garantia de direitos. É dever do Estado garantir o nosso lugar de sujeitos de direitos. Isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão, né? Então, educação, moradia, saúde, assistência, nos são devidos porque a gente paga por isso. O SUS não é de graça, o SUAS não é de graça, é pago adiantado, inclusive, cada objeto, cada coisa, cada situação, tudo isso paga imposto, ou seja, está pago. Se isso é mal gestado, mal conduzido, mal coordenado, isso é outra história, mas que está pago, está pago. Existem vários movimentos hoje em dia, né? Na data aqui do livro dela, tem o Mohan, que eu comentei, né? Esse movimento de reintegração, tem o AFH, os franciscanos pela hanseníase, a Fundação Paulista contra a hanseníase e dois movimentos internacionais, um NHR, que é da Holanda, e o DAHW, que é alemão, né? Marituba, né, que é esse lugar onde morou, né? Eu falo que é primo da minha mãe porque ele seria primo terceiro já da minha mãe, né? Então, eu já nem sei mais se eu seria prima propriamente, né? Mas é uma lembrança importante disso, né? Há algo aí, né, para a gente pensar desse lugar, né, de Marituba, por ser um dos mais antigos, né, que conta aqui no livro como que as pessoas foram descobrindo estratégias para sobreviver lá dentro, né, como o Xavier, que chega aos 14 anos para morar lá, né, a mãe levou ele a Marituba porque era perto de Belém e poderia visitá-lo. E ele chega lá adolescente, né? E aí ele viveu a vida toda lá, né? Anda de cadeira de rodas. E quando ele foi tomar a sulfona, né? No dia em que eu fui estrear a sulfona, o doutor me deu a caixa de remédio, eu mostrei aos colegas do pavilhão. Em vez de me incentivar a tomar logo, um deles me disse: "Você vai tomar isso?" Fulano, antes de tomar, era perfeitinho. Aí apontou um interno aleijado e falou: "Depois de tomar, olha só como ele ficou." E aí ele ficou anos sem tomar a sulfona, acreditando nisso. Olhem só como assim, a questão pior é a segregação, né? A questão mais grave é a ignorância, né? Então assim, o Estado foi o maior alienador parental das crianças que eu mencionei ainda e o maior destruidor de todas as possibilidades de vida para essas pessoas. Deixo finalmente, né, desse livro, até porque senão eu vou começar a contar todas as histórias aí, não tem a mínima graça, né? Mas deixo aqui um poema escrito pelo Bacurau, né, que é um dos residentes, Francisco Augusto Vieira Nunes, que nasceu em 9 de dezembro de 1939, na cidade de Manicoré, no Amazonas. Né? E aí ele sai, né, dessa região e ele começa a adoecer com 5 anos de idade, né? E era um grande escritor, né, então já falecido. Tem um pedaço aqui da história que eu fiquei pensando na Nau dos Loucos, né? Então tem uma alegoria sobre a Idade Média, que se colocava todos os doidos dentro do navio, né, e onde eles aportassem que ficassem. De certa forma, na Amazônia tinha uma nau dos leprosos, que era uma lancha do governo, uma canoa, que presa a um barco atravessava os rios da Amazônia recolhendo os leprosos, né? Bom, então ele vai morar na colônia Acreana de Souza Araújo, em Rio Branco, vai se tornar um grande escritor e dele eu deixo aqui, para finalizar, uma canção de Natal, que é a Lapinha da Mata. Um dia numa lapinha um grande caso se deu, um garotinho bacana de uma virgem nasceu. Aqui bem longe, bem no meio da mata, tem lugar para você, Jesus, na minha pobre barraca. A minha mesa é pobre, só tem feijão, água e sal. Mas tem lugar para você, Jesus, na noite do seu Natal. O garotinho bacana trouxe uma grande missão, libertar seus irmãozinhos de uma grande prisão. A minha barraca é cheinha de filhos para sustentar, mas ainda tem para você, Jesus, uma vaguinha em meu lar. Meu leito é uma rede velha armada no canto da sala, mas tem lugar para você, Jesus, na minha rede remendada.
Eu achei muito bonita essa escrita, né? Quer dizer, é muito tocante naquilo que eu acredito muito, que eu chamo de laço social do meu jeito, onde cada um de nós pouco importa, a não ser em nome do que cuidamos dos outros. Inevitavelmente, isso fez um contraponto, né, do livro da mesma editora, que é um livro lido por mim, pelo Celso. Eu tive o prazer e a honra de conhecer a Daniela Arbex, né, quando eu era coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras em Poços de Caldas. Ela veio falar para nós, o livro Holocausto Brasileiro era recém-lançado. Ela é uma pessoa extremamente atenciosa, muito cuidadosa. Tanto o livro da Daniela Arbex quanto da Manuela Castro são cheios de fotos e de representações do que significa o pior do humano, né? Quando o humano se acha no direito de destruir o outro, né? Não existe nada mais terrível, né, do que um humano que destrói o outro. E não é desumano. O mais grave é que a violência é do humano. O humano é violento, né? No Holocausto Brasileiro, ela começa a rastrear a história de uma maneira muito tocante, né? Quer dizer, tem muitos relatos no livro e eu destaco muito especialmente uma experiência vivida por mim enquanto estagiária do Galba Veloso. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG, tinha 3 grandes hospícios, né? O Hospital de Barbacena, o Raul Soares, em Belo Horizonte, o Galba Veloso, né? E eu fui estagiária do Galba Veloso e acompanhei essa história dessas pessoas que segregadas no último de atender pessoas que foram crianças no Hospital de Oliveira, que foi um hospital que abrigava crianças enlouquecidas, digamos assim, né, ou insanas. E quando o hospital foi fechado, essas crianças começaram a zanzar pelo estado, de hospital em hospital. Cheguei a acompanhar pessoas com 20, 30 anos de hospício, que tinham memórias do hospício. Cheguei a telefonar para hospícios para fazer troca de pacientes, porque de 2 em 2 anos tinha que haver a troca, porque era longa permanência, né? Então não podem mais ficar internos mais que 60 dias, né? Então, assim, tudo tem uma marca muito difícil. Quando eu vi o documentário Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, já era 1982, eu acho que eu já era formada. Então, vejam, isso foi lançado em 79 e vai aparecer, ela conta toda a trajetória para a produção desse documentário, todas as reportagens que vão denunciando a situação dos hospícios no Brasil, e notadamente Barbacena, Raul Soares, Galba Veloso e outros, né? E assim, a correlação da discussão da hanseníase e da loucura, ela é óbvia, né? Numa perspectiva higienista, nós fazemos holocausto, né? Essa ideia do põe lá e volta bom. Vamos deixar lá, que lá, gente, não tem lá não tem lá fora, só tem aqui dentro. É todo mundo junto e todo mundo cuidando uns dos outros. Senão, só resta matar. Ou a gente cuida ou a gente mata. Só que às vezes não se mata matado, digamos assim, né? Se mata mortificando. Isso tem uma gravidade para todos nós, isso pesa sobre todos nós. Bom, também convido vocês a lerem o livro, que é um relato de muitas histórias, de muitas violações, de corpos enterrados, de corpos entregues para as faculdades de medicina, e ao todo 60 mil mortos, né? E embora a gente tenha a Lei 10.216, que em 2001, né, preconiza a luta antimanicomial, a gente teve muito recentemente, né, a nota técnica 11/2019, que no item 5.2 diz que é possível e recomendável, de acordo com o bom senso do avaliador, internar crianças e adolescentes em hospício, sem seu responsável, sem um planejamento. Nossa, enfim, né? Então, assim, ainda somos higienistas e estamos num momento muito difícil que alguns autores identificam como contra-reforma psiquiátrica. Mando depois essa referência para vocês, porque ela é muito importante para ver que estamos fazendo mais do mesmo. Há alguns anos atrás, acho que mais de 10 anos, teve uma campanha do Conselho de Psicologia, do Conselho Federal,
para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. 18 de maio é o dia da luta antimanicomial. Então, se a gente não está disposto a isso, a gente segrega de novo. E aí faço uma breve leitura aqui da história da Sueli Rezende, para vocês verem como é mais do mesmo, e como a gente tende a se repetir. Então, me encontramos. Sueli Rezende, institucionalizada no Colônia, teve um filho, uma filha, em 23 de agosto de 1984. Débora Aparecida Rezende nasceu prematura no dia 23 de agosto de 84, às 17h50, mas com boas condições de vitalidade. O parto normal ocorreu pelo método Le Boyer de Cócoras, teve excelente colaboração da paciente. Apesar do esforço, a paciente não conseguiu amamentar a recém-nascida e a mesma sugou poucas vezes. O doutor Bartolomeu ligou para saber do bebê e disse que caso a mãe não conseguisse alimentar a filha, poderia se oferecer nestogênio. Como o hospital não tinha, deram 5 gramas de glicose. Sueli não só ajudou no parto normal, como também lutou, feito uma leoa, para amamentar sua cria. Não conseguiu. 10 dias depois de dar à luz, teve sua filha tirada dos braços. Pelo menos 3 dezenas de bebês nascidos no Colônia foram doados logo após o nascimento, sem que suas mães biológicas tivessem a chance de niná-los. Já vimos essa história, né? É compreensível que depois disso, muitas mulheres tivessem de fato enlouquecido. Sueli Aparecida Rezende procurou por Débora a vida inteira. Sonhava com o dia que poderia tocar a menina e ver de perto um pedaço seu. Os prontuários do hospital revelam que nos 22 anos seguintes ao parto, ela se lembrou de todos os aniversários, rezando por ela com o terço rosa. Em dado momento, uma assistente social, em 2002, quando Sueli completava 31 anos de internação, escutou essa situação e viu como perto do aniversário ela tinha mais crises e tinha muito choro. Sueli dizia: uma mãe nunca se esquece da filha, mesmo quando não está mais com ela. A história de Sueli no Colônia foi pintada com cores fortes. Ela devolveu com violência toda a crueldade que sofreu. Agiu sem piedade consigo mesma e com os outros. Arrancou a orelha de muitos pacientes. Elzinha foi uma de suas vítimas e se mutilou. Usou grampos para ferir os pulsos, enfiou cabo de vassoura na vagina, arrancou o próprio dente. A cada sessão de choque que tomava, espalhava o mesmo terror que lhe havia sido imposto. O comportamento dela rendeu muita represália. Foi espancada várias vezes, inclusive pelos colegas de pavilhão, e colocada nua na cela, apesar do frio que cortava a pele. Para fugir das agressões impostas por funcionários, ela chegou a passar uma semana escondida no porão do hospital. Quando conseguia, Malaquias roubava alguma comida e levava para ela. Porém, como os alimentos nunca foram fartos, apesar de haver registro de compras generosas em nome do Colônia, chama corrupção, ela acabava passando muita fome. Assim, nessa condição subhumana, Sueli alimentou-se de ratos. Bom, então a gente tem uma série de situações e eu queria deixar finalmente desse livro a letra da música que se tornou o hino do hospital. As estrofes ritmadas fazem uma clara crítica ao modelo manicomial e ao isolamento que aprisionava a alma. Seu Manuel, tenha compaixão, tira-nos tudo desta prisão. Estamos todos de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão que parece cola de colar balão. Depois vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E logo atrás vem as funcionárias, que são umas putas mais ordinárias. Esse hino andou em muitos lugares, inclusive chegou ao Galba Veloso, quando eu era estagiária, e eu conhecia. E é um trem muito difícil. Quando eu vi Em Nome da Razão e vi o hino, fiquei pensando quantas pessoas viveram, sei lá, né? Essas crianças que foram internadas vivem nessa situação. Me preocupa, né, que a gente perca a sensibilidade disso.
né? Porque se a gente perder a sensibilidade disso, nossa, gente, é o caos, né? É o caos. Imagina se a gente perde a noção de que uma doença não é qualquer coisa. Uma doença tem história, né? E deixo finalmente para vocês o prefácio do Jacques Le Goff. As doenças têm história. Diz ele: da mais remota antiguidade, de onde surgem os ainda espantosos documentos da Babilônia, até o bloco operatório mais futurista, as atitudes face às doenças em nada se alteraram. Por um lado, a ardente pesquisa do saber científico e de uma prática médica que não para de alcançar grandes vitórias, da trepanação pré-histórica às vacinas, os soros, os antibióticos, etc., dos tempos modernos. Por outro, a crença inveterada na eficácia da magia, orações ou ervas, e nos mágicos, bruxas, milagreiros, curandeiros de toda espécie. E mesmo hoje será fácil estabelecer a fronteira, espaço privilegiado dos fantasmas individuais mediatizados pela família, o meio, o Estado, gestor cada vez mais poderoso da saúde. O corpo sofredor transformar-se-ia em objeto privilegiado dos historiadores. É o que acontece desde há 20 anos. A doença pertence à história, em primeiro lugar, porque não é mais do que uma ideia, um certo abstrato numa complexa realidade empírica. E porque as doenças são mortais. Onde estão as febres terçãs e quartãs dos nossos antepassados? A doença pertence não só à história superficial dos progressos científicos e tecnológicos, como também à história profunda dos saberes e das práticas ligadas às estruturas sociais, às instituições, às representações, às mentalidades. Desde a Idade Média, o jogo da doença e da saúde joga-se cada vez menos em casa do doente e cada vez mais no palácio da doença, o hospital. Existe uma história do sofrimento. Esta história das doenças conhece a febre conjuntural das epidemias. É uma história dramática que revela através dos tempos uma doença emblemática unindo o horror dos sintomas ao pavor de um sentimento de culpabilidade individual e coletiva. A lepra, a peste, a sífilis, a tísica, caneiro e, num pequeno território fortemente simbólico, a AIDS. Enquanto entre o mito totalitário do Dr. Nock e o sonho utópico da desmedicinalização a todo transe, a nossa sociedade tem de qualquer modo e sempre um difícil caminho a percorrer face às doenças, mas falando em termos de saúde ou de nutrição ou de alfabetização, resumindo, todos os domínios do homem e da sociedade na qual procuramos a justo título os indicadores do progresso, temos vergonha quando comparamos os nossos problemas e as nossas angústias com as terríveis realidades de uma grande parte do terceiro mundo. Sim, né? Quis deixar esse final para dizer que tem história. Tivemos de 2020 a 2023 uma pandemia. Não sabemos ainda os efeitos disso sobre crianças, adolescentes, os adultos. Temos aí uma emergência tecnológica que pode ser para o bem ou para o mal, depende muito de nós todos. Mas temos o compromisso sempre de cuidarmos uns dos outros. Esse é o mais difícil deles e esse legado, né, de termos o cuidado compartilhado, de estarmos dispostos a enfrentar o que for, para que todos, todas, todes, cada um, cada uma tenha direito e acesso a tudo aquilo que lhe compete para viver bem a sua própria história. Esse é sempre o nosso desafio. Esteja comigo no próximo, esteja no canal, participe, divulgue, compartilhe e até a próxima. Emoção e até a próxima.